Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje vou falar sobre The Rocky Horror Picture Show. Antes, peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que são os passos mais importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir e compartilhar as redes sociais e o site, todos linkados na descrição. Lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, games, cobertura de eventos, críticas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Vou falar sobre The Rocky Horror Picture Show porque teve o relançamento neste dia 13 de novembro nos cinemas brasileiros e em outras localidades também. E esse relançamento faz parte da celebração de quase 50 anos que o filme está em exibição nos cinemas. E eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Primeiro, tem que falar um pouco sobre o filme em si. É uma comédia de horror musical independente que foi dirigido por Jim Sharnan e que escreveu o roteiro ao lado de Richard O'Brien e distribuído originalmente pela 20th Century Fox, hoje a 20th Century Studios. O filme lançou originalmente em 1975 e é baseada no musical de mesmo nome, escrito pelo próprio O'Brien, que ganhou os palcos de West End, que é a principal rua, entre aspas, a principal local teatral de Londres. 2 anos antes. A peça começou a ser performada em 1973, então nos palcos West End. A produção é sempre descrita como uma grande homenagem, um grande tributo à ficção científica e aos filmes de horror B, aqueles que são mais comedidos no orçamento, têm um orçamento um pouco mais fácil de ser lidado, e que esse termo caiu em desuso na década de 1960. O enredo, então, é centrado em um jovem casal que recém-noivaram, que estão em uma viagem, o carro acaba quebrando na chuva, perto de um castelo, e decidem pedir ajuda. O castelo é ocupado por estranhos em fantasias elaboradas no meio de uma festa. A pessoa dona do local é o Dr. Frankenfurter, um cientista louco, uma pessoa mirabolante, por assim dizer, travesti, e uma travesti alienígena, para ser ainda mais maluco, do planeta chamado Transsexual, a Transilvânia, em que cria um homem musculoso chamado Rocky, que anda de sunga dourada por aí. O filme custou apenas 1,4 milhões de dólares para ser produzido, obviamente na época, e arrecadou um pouco mais de 166 bilhões na bilheteria. E apesar da reação inicial ter sido muito negativa, logo se tornou um sucesso de filmes, principalmente aqueles filmes que são exibidos à meia-noite, principalmente ao longo do mês de outubro, por causa do Halloween, por causa do Dia das Bruxas e toda a celebração que acompanha. O elenco trouxe os nomes de Susan Sarandon, Tim Curry, Barry Bostwick, o próprio Richard O'Brien, Charles Gray, Little Nell, Jonathan Adams, Peter Hinwood, Meat Loaf, Patricia King, entre outros nomes no elenco, e pessoas que fizeram parte da produção no West End, acabam também participando do filme como figurantes. Eu conheci Rocky Horror Picture Show por causa de Glee, basicamente toda a minha situação envolvendo musicais é por causa de Glee, que foi o episódio dedicado da segunda temporada, o 5º episódio da segunda temporada, que tem, além do elenco principal, tem outros nomes também, tem o próprio John Stamos, é uma das primeiras participações do John Stamos, a segunda participação naquela temporada. Então tem toda essa, eles querem fazer Rocky Horror Picture Show ser a peça daquele semestre, e que não acontece, obviamente, por N razões. Mas é importante notar que retoma esse Glee foi muito importante para muitas coisas, incluindo essa nova virada de culto a este filme. Obviamente, não é o único. Eu lembro de assistir... lembro de As Vantagens de Ser Invisível, tem uma cena dedicada ao filme também. Então, Rocky Horror, ele se tornou principalmente um grande símbolo lá nos Estados Unidos, principalmente porque é considerado o filme em exibição mais longevo da história. Porque, como eu disse, ele é sempre exibido
durante o mês de outubro. Né? Em outubro ele sempre ganha essa dedicação, esse quase um mês dedicado, principalmente em exibições, em sessões à meia-noite, né? Que foi algo que foi conquistando o público, principalmente norte-americano, e que chega aqui também com grande força, principalmente porque estamos celebrando 50 anos desse filme. Lembrando também que o filme está disponível no catálogo do Disney Plus, então se você ainda não assistiu, eu acredito que seja o momento ideal realmente para assistir, em celebração também dos 50 anos, mas principalmente para conhecê-lo, porque a cena inicial da Double Fiction, né, é impactante no sentido de perfeita para abertura. Tem todas as músicas são viciantes, né? Time Rap é uma das mais sensacionais. Sweet Transvestite também é sensacional. Então, se não se mergulhe nesse universo, porque Rock Horror Picture Show é um dos projetos mais alucinantes, mais bizonhos que existem, mas também um dos mais sensacionais. E se você quer conhecer um pouco sobre, quer mergulhar nesse mundo, eu super recomendo. Né? Rock Horror é algo que não dá para ser explicado, é simplesmente para ser. Quando assiste pela primeira vez, você consegue entender por que as pessoas são tão alucinadas por ele, porque é tão gostoso de ter uma certa conexão, e você falar Rock Horror é uma das coisas mais incríveis que esteve na década de 70, nas décadas seguintes, e que continua atraindo muita gente, tem uma razão para isso, né? Então, não vou entrar tanto, mas o vídeo de hoje fica por aqui. Deixa nos comentários se você já assistiu Rock Horror Picture Show, qual é a sua música favorita. Eu posso dizer a minha, com certeza fica entre Time Rap e Sweet Transvestite, com toda certeza. Peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos postados por aqui. Peço para você também curtir e seguir as redes sociais e o site, todos linkados na descrição. Lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes. Também tem espaço para críticas, também tem espaço para música, literatura, games, a cobertura de eventos e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!